A paz do Senhor, queridos. Que a paz do Senhor alcance você nessa segunda-feira, que a sua semana seja uma semana de triunfo, de vitória e de milagres. Faz uns dias que eu não venho aqui falar com vocês, amados da vida, é bem corrida. Todos nós estamos aí, né, nas nossas correrias, e louvado seja Deus por isso. Então eu estava muito atarefada, não estava tendo um tempinho para vir aqui falar com vocês. Uma palavrinha da parte de Deus, né? Porque uma palavrinha sendo da parte do Senhor, ela faz uma grande diferença em nosso dia e nossa vida. Mas hoje estamos aqui para a honra e glória do Senhor e eu gostaria de falar com você nessa manhã sobre o tema intercessão. Você sabe o que é isso? Em muitos lugares tem esse ministério, né? Ministério de intercessão. Em algumas igrejas, talvez você já tenha ouvido falar sobre isso, sobre oração. Intercessão tem a ver com oração. Por quê? Interceder é você buscar em prol da causa de alguém, em prol da vida de alguém, para pedir ao Senhor que faça algo a respeito. E nós fazemos isso perante Deus com a nossa oração. E aqui na Igreja Unida, onde eu frequento, de segunda a sexta nós temos esse ministério, das 8 às 9, todo dia pela manhã a igreja está aberta para quem quiser interceder por alguém, por alguma causa, estar indo ali. Não que a pessoa não possa interceder em outro lugar, mas ali nós reunimos forças, fé e oração e clamamos em prol da vida de algumas pessoas, em prol das nossas vidas, em prol de muitas causas, na qual o Senhor tem respondido, né? E eu gostaria de te perguntar, você já teve essa experiência com Deus? Você já intercedeu por alguém ou por uma causa? Você já teve resposta? Você até agora ainda está esperando? Ou você intercedeu, mas você não sabe se surgiu efeito ou não, você não viu nada? E eu venho falar com você hoje sobre um exemplo claro de intercessão e do mover do Senhor, do livramento que Deus dá através da intercessão, que é Gênesis capítulo 18, quando o Senhor ele está disposto a destruir duas cidades, na qual são Sodoma e Gomorra. Por quê, amados? Porque a palavra vai revelando que essas cidades, os homens dessas cidades, eles estavam assim, amados, totalmente perdidos diante do pecado, totalmente entregues ao pecado, essa é a verdade. Eles não tinham mais temor a ninguém, muito menos a Deus. Eles faziam o que dava na telha deles. Então era uma verdadeira porfia, uma infâmia naquele lugar. E a palavra do Senhor vai dizendo que o Senhor, ele se cansa. A palavra do Senhor diz que o cheiro daquele lugar chegou às narinas de Deus, de tanta iniquidade, amados. E o Senhor decide então destruir aquelas cidades. Mas antes da gente entrar aqui nesse tema, quem está aqui nessa história? Abraão. Abraão, o Senhor falou: Abraão, sai da sua terra para uma terra que eu te mostrarei. E ele leva consigo o seu sobrinho, Ló. Seu irmão havia morrido. A palavra não dá muito detalhes, mas eu acredito que ele, de certo modo, ajudou a criar Ló, porque a palavra do Senhor diz que Ló foi com ele. Ele levou Ló. E então é como se ele estivesse ali encarregado de estar cuidando de Ló, né? E, não sei, acredito que justamente por não ter o pai de Ló vivo, ele acabou carregando essa responsabilidade sobre si. E chega um momento que eles tiveram que se dividir, porque eles tinham já grandes posses de animais e não dava mais para eles habitarem na mesma terra. E Abraão então fala assim: olha, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você escolher a direita, eu vou para a esquerda. Se você escolher a esquerda, eu vou para a direita. E Ló, ele olha e vê uma terra bonita, verdejante, a palavra do Senhor diz que era. E era justamente os lados de Sodoma e Gomorra. E nesse tempo que o Senhor ele decide destruir essas cidades por conta da iniquidade, era justamente esse tempo em que Ló habitava nessas cidades. Então o Senhor ele veio e ele, no capítulo 18, ele fala: porventura encobrirei isso a Ló? Ló pode ficar sabendo disso. E ele fala para Ló que ele veio para destruir aquelas cidades. Os anjos estavam ali com uma missão que era destruir aquele lugar.
destruir as pessoas que moravam ali, porque a iniquidade era tamanha que era insuportável perante Deus. E, amados, Jó, ele começa a indagar com Deus, a falar com Deus, e ele começa a falar assim, deixa eu ler a partir do versículo 20. Disse mais o Senhor, porquanto o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, porquanto o seu pecado se tem agravado muito. Descerei agora e verei se com efeito tem praticado segundo o seu clamor, porque é vindo até mim, e se não, sabê-lo-ei. Então vieram aqueles homens, viraram aqueles homens os rostos dali e foram para Sodoma. Mas Abraão ficou ainda em pé diante da face do Senhor, e chegou-se Abraão dizendo, destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos naquela cidade, destruirás também, não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que estão dentro daquela cidade? E aqui ele começa a indagar com Deus, mas amados, eu acredito que o pensamento dele já estava em Ló. Porque ele tinha amor, ele tinha apreço pela vida de Ló, ele tinha um carinho, ele tinha convívio, ele tinha laço de família com Ló, e ele sabia que Ló habitava ali, e ele começa a indagar com Deus. Sabe, amados, essa é a importância, muitas vezes, da gente ter amigos verdadeiros, amigos que se importam de verdade com a gente, não só de palavras, não só de ligação, oi, tudo bem, eu tô com saudade, Não, pessoas que intercedem, pessoas que elas lutam pela tua causa também. E Abraão era essa pessoa, era esse amigo aqui. E aí o Senhor fala que ele não destruiria. No versículo 25 diz assim, longe de ti, ele ainda falando com Deus, tal coisa que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então disse o Senhor, se eu em Sodoma achar 50 justos dentro da cidade, pouparei a todos no lugar, por amor deles. Porque o Senhor, ele é justo, amado. E respondeu Abraão, eis, agora me atrevi a falar ao Senhor, ainda que sou pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás por aqueles 5 toda a cidade? E disse, não a destruirei se achar ali 45. E ele começa a falar, mas Senhor, e se for 45? Mas Senhor, e se for 40? E no versículo 30 ele diz, ora, não se ire o Senhor, e se eu ainda falar, se porventura achares ali 30? E o Senhor lhe respondeu, não farei se achar ali 30. E, amados, é engraçado que ele ainda assim, ele continua a falar, e ele fala, me atrevi a falar ao Senhor, se porventura achar ali 20. Porque, amados, eu não sabia quantas pessoas ali eram justas, porque se o clamor dessa cidade tinha chegado ao Senhor, é porque o estado ali era crítico, era sério, mas ele sabia de uma pessoa ali que era justa. Ele sabia de uma pessoa ali, ele conhecia uma pessoa ali, amados. E ele estava intercedendo por uma pessoa. E ele começa a diminuir a quantidade. E no versículo 32 ele diz, ora, não se ire o Senhor, que ainda só mais uma vez falam, se porventura se acharem ali 10. E disse o Senhor, não a destruirei por amor dos 10. E o que o Senhor fez, amados? O Senhor retirou-se para ali, acabou de falar com Abraão, e Abraão retornou-se ao seu lugar. Abraão já retornou com a certeza que Deus não faria o mal com o justo. Sabe, amados? E o Senhor, ele deu livramento para Jó e para suas filhas e para sua esposa. Está certo que a sua esposa tinha recebido uma ordenança aquele povo, porque os anjos tiraram dali com pressa e falou, olha, então somente não olhem para trás. E a esposa de Ló, ela acaba olhando para trás, né? E a palavra do Senhor revela que ela virou uma estátua de sal por conta da desobediência. Mas, amados, a certeza é que o interceder de Abraão salvou a Ló e a sua família. Que coisa linda, não é mesmo? E eu te pergunto, você já parou nessa segunda-feira para interceder por alguém? Porque, amados, às vezes o que está faltando é você interceder. E outra coisa, se você já intercedeu algum dia,
E você às vezes acha que você não foi ouvido, não foi atendido porque você não viu. Mas, amados, muitas vezes o Senhor já atendeu o teu clamor, a tua oração, aquilo que você entregou nas mãos deles, aquilo que você intercedeu. O Senhor, amados, Ele atende, sabe? A palavra do Senhor diz que não rejeitará o Senhor um coração contrito e quebrantado, aquele coração totalmente entregue, sincero. E eu tenho certeza que o Senhor, Ele tem ouvido o que nós temos colocado diante dEle, o que nós temos colocado. Senhor, olha aqui, ó. Senhor, olha fulano. Senhor, entra na causa de fulano também. Eu tenho certeza que o Senhor tem atendido, amados. E isso é fé. Sabe, Abraão, ele estava ali clamando ao Senhor, indagando, e porque ele tinha fé que Deus faria algo por seu sobrinho Ló. E Deus fez, amados. Abraão, ele não viu o Senhor tirando eles daquela cidade, mas com certeza ele teve notícia que Ló, ele não foi consumido ali juntos com os ímpios. E com certeza, amados, você vai ter notícia daquilo que você interceder, daquilo que você colocar, daquilo que você interceder, intervir ao Senhor e clamar. Isso foi o que Esther fez também perante o rei, para que o povo dela não fosse morto. E você, o que tem feito? Às vezes tem chegado notícia, muitas vezes notícia de morte, como era aqui no caso de Abraão, como era no caso de Esther, e você simplesmente tem se lamentado e chorado. E você tem todo o seu direito de fazer isso, mas não faça só isso. Se também aplique a se lamentar e chorar aos pés do Senhor e a suplicar que o Senhor faça algo, que o Senhor dê livramento. Sabe, amados, porque nós vemos esses dois casos, nós vemos que o Senhor, ele realmente, ele se importou com a causa que foi entregue em suas mãos. E nesses dois casos, o Senhor deu livramento. O Senhor também quer dar livramento em algumas coisas em nossas vidas, em algumas situações, e é necessário que nós venhamos intervir nessa situação e orar e clamar, e se for necessário gemer e pedir ao Senhor mais uma vez, mas se você já pediu uma vez, peça de novo. Como eu comentei aqui na igreja há alguns dias, né, que a palavra do Senhor vai dizendo sobre um juiz iníquo, ele não temia a ninguém, e a palavra do Senhor diz que todos os dias uma mulher, uma viúva, ia ao palácio e pedia a ele que ele fizesse algo a seu respeito, e ele dizia, não vou fazer, eu não tenho obrigação nenhuma com você, eu não tenho dó de ninguém, eu não tenho compaixão. Mas pela insistência daquela mulher, ele acaba por atendê-la, amados, porque ele fala, gente, eu não vou ter sossego se eu não atender essa mulher. E no final dessa parábola, o Senhor fala, será que quando eu vier à terra ainda cheirei fé? Será que quando eu vier à terra ainda vai ter alguém insistindo por algo? Porque, amado, no mundo que nós temos hoje, ninguém tem mais paciência. A gente pede uma vez. Na segunda a gente fala, tô de saco cheio, eu não vi resultado, eu não tive resposta, então não vou pedir mais, também cansei. Às vezes a gente quer fazer birra. Essa manhã eu estava pensando, como é engraçado as coisas, nós seres humanos, nós queremos fazer birras. E às vezes com o ser humano até que funciona, só que com Deus não funciona. Não funciona a greve. Às vezes o trabalhador ele está insatisfeito com o seu salário, ele faz uma greve. Ele para o seu serviço e ele acha que ele vai ter resultado. E muitas vezes aqui na terra ele tem resultado, só que com Deus não. Com Deus não tem isso. Não tem essa barganha, não tem isso. Você clama e você espera. Tem um salmo que o salmista fala, Senhor, nós estamos como servos esperando algo das tuas mãos. Esperando algo das mãos do nosso Senhor. Sabe, amados, como no tempo antigo, os escravos eles esperavam uma benfeitoria, algo de bom da mão do seu Senhor. Ele não tinha outra pessoa a quem recorrer. Se alguém podia fazer algo por ele, se alguém poderia abençoá-lo, se alguém poderia livrá-lo ou oferecer qualquer condição melhor, era o seu Senhor. E o salmista ele relata como essa situação, Senhor, nós temos esperado das tuas mãos, como o servo espera do seu Senhor. Compadeça-te de nós.
Amados, e o Senhor, Ele se compadece. Que coisa linda. O Senhor quer realizar em nossas vidas. E nós não podemos simplesmente cruzar nossos braços, ou chorar, ou ficar nos lamentando. Nós temos que clamar, nós temos que interceder. E o Senhor, Ele quer responder. Aleluias, amados. Então, tente um pouco mais. Aquele louvor, vá em frente, tente um pouco mais. Se você já tentou, não deu certo, tudo bem. Mas tenta de novo, tá na hora de você tentar de novo, tá na hora de você suplicar de novo, mais uma vez mais, Senhor. Aleluias. Então recebe essa palavra, que Deus abençoe a sua vida. É muito bom estar aqui falando sobre as coisas de Deus. Ainda há esperança, amados. Nesses dias difíceis que nós estamos vivendo, a nossa esperança ainda é o Senhor, é clamar ao Senhor. Aleluia. Que Deus te abençoe, uma ótima semana. Fica na paz do Senhor.